Se tivesse que lhe falar numa palavra sobre a minha literatura, eu diria famílias. Se me o pedisse em 2 palavras, eu diria famílias infelizes. Se me desse 3 palavras, eu diria para ler o meu trabalho. É assim que Amos Oz resume a sua obra, a obra de um escritor israelita com livros traduzidos em 35 línguas e intelectual entre os mais influentes do país. A última recompensa foi o Prémio Príncipe das Astúrias 2007 de Letras. Oz é autor de uma vintena de romances sobre a natureza humana e os laços familiares, sempre com o atormentado Estado de Israel como pano de fundo. No percurso do escritor, o envolvimento político e literário foi igual. Sempre defendeu a solução de 2 Estados na região para resolver o conflito israelo-palestiniano. É uma história complexa. Israel era um sonho que se tornou realidade, assim como desapontamento. Os sonhos só se mantêm de um rosa perfeito enquanto não se realizam. Logo que se realiza um sonho, ele é como que um desengano. Para os média, Israel é um mau filme de cowboys. Por que não esta imagem de Israel? Os média fazem o retrato do conflito entre israelitas e palestinianos a preto e branco. Mostram os israelitas a branco e os palestinianos a negro. E outras vezes os israelitas a negro e os palestinianos a branco. Mas isto não é um assunto de preto no branco, é um trágico conflito entre 2 direitos legítimos. Os palestinianos estão na Palestina porque não têm outra terra. Têm de dividir este país e concordar em dividir a casa em 2 apartamentos. Não há alternativa. A existência recente de grupos neonazis entre os jovens israelitas de origem russa relançou o debate sobre o direito à nacionalidade israelita. Não estará na altura de Israel se virar um pouco para o que acontece em casa? Should Israel in this moment look more closely at what happens at home? Não estou muito preocupado com o facto de uma dúzia de jovens israelitas pintarem suásticas nos muros. São problemas sociais que existem em todas as sociedades e eu não acho que se deva fazer, por isso, grande alarido. Até há alguns anos era uma vergonha não integrar o exército. Agora parece uma legítima vontade. Por quê? É um sintoma da normalização, parte do facto de que Israel existe há 59 anos, há muito tempo, e muitos não querem ser soldados. É humano? Não tem nada a ver com a situação política ou com a guerra no Líbano? É a natureza humana. Nem toda a gente quer ser soldado, em qualquer país é assim. Israel era especial porque havia uma ameaça real contra o Estado. Penso que ainda existe essa ameaça, mas não me surpreende que alguns jovens israelitas não queiram ser militares. But I'm not surprised by the fact that some young Israelis simply don't want to be soldiers. De acordo com uma declaração oficial recente, Israel tem na fronteira uma entidade hostil, a Gaza controlada pelo Hamas. Há na realidade uma situação diferente ou é uma guerra de palavras? Acho que o Hamas é o primeiro e o pior dos desastres para os palestinianos. Este regime fundamentalista, muito similar ao dos Talibã no Afeganistão, está a oprimir os palestinianos em Gaza. É uma coisa terrível para os palestinianos. Na fronteira a norte temos a Síria. Podemos esperar um acordo realista? Penso que a Síria é essencialmente pragmática. Considero que Israel e a Síria podem chegar a uma solução realista porque o regime sírio é pragmático e secular. Eu não gosto desse regime, não penso que seja um bom regime, mas não é fanático. Se o presidente Ahmadinejad estivesse aqui na sua frente, o que lhe diria? Vá-se embora. Esse homem fala como um nazi e trata Israel como um nazi. Não quero o demónio em minha casa. Israel está pronto para a guerra, mas conseguirá enfrentar a paz? Penso que está sedento de paz. A vasta maioria de israelitas está cansada da guerra. E o mesmo se aplica aos palestinianos. E deixe-me dizer, às vezes, o cansaço é a melhor solução para a crise. Não apenas entre nações ou comunidades, mas até dentro da família. Not only between nations or between communities, but even inside the families. Afirma que a Europa tem de parar com a atitude moralista e paternalista. E a Europa é um dos maiores parceiros económicos de Israel. Chamar-lhe-ia uma relação familiar difícil?
As relações entre o povo judeu e a Europa serão sempre complicadas. Não nos deixam esquecer que os judeus foram as vítimas da Europa durante muitos séculos. Não nos deixam esquecer que a criação de Israel resultou, em parte, da vitimação dos judeus pela Europa. Mas os árabes também foram vítimas da Europa, não nos deixem esquecer também. O conflito entre judeus e árabes é um conflito entre duas vítimas da Europa, o que responsabiliza a Europa a ajudar ambas as partes, não para moralizar, não para apontar o dedo, assim, mas para ajudar ambas as partes genuinamente. Penso que os europeus têm uma espécie de tique quando fazem face a um conflito internacional. Têm a tradição de fazer grandes manifestações contra os maus rapazes, assinando uma entusiástica petição a favor dos bons rapazes e dormirem a seguir o sono dos justos, muito satisfeitos consigo próprios. E o próximo livro, Top Secret. Oz prefere não falar disso, diz que os raios-x podem afetar o bebê. E o livro que gostava de ter escrito é o próximo, claro. É a razão pela qual escreve. Quando era criança sonhava ser um livro, mas não o escritor. Qual livro? Bom, é uma pergunta difícil. É como perguntar-me de qual filho gosto mais. Mas ficava feliz se fosse um livro de Chekhov, uma coleção de histórias de Chekhov, porque é o meu ídolo e, de muitas maneiras, o meu mentor na literatura. Num dado momento da vida mudou de nome para Oz. É verdade que se pudesse escolher agora, teria feito outra coisa? Talvez tivesse sido diferente. Quando tinha 14 anos, revoltei-me contra os valores do meu pai e decidi ser tudo o que o meu pai não era e não ser nada do que ele era. Ele era um intelectual, eu decidi tornar-me agricultor. Ele era professor, decidi ser motorista de trator. Ele era pequeno e eu decidi ser suficientemente alto. Não consegui, mas tentei. E mudei o nome para Oz, que em hebreu significa força e coragem, que era o que eu mais precisava aos 14 anos quando me rebelei contra o meu pai. Agora já confio um pouco mais na minha força. Não preciso tê-la no nome. Thank you very much. You are very welcome.